Eu tenho recebido muitas mães, e eu também sou mãe de 2, né, do Léo, de 10, e da Malu, de 2 anos. E as questões relacionadas à maternidade, elas realmente são muito volumosas, né? As crianças, é como se você tivesse uma tarefa, uma lista de tarefas para cuidar da sua própria vida, então nasce um outro serzinho, você tem que multiplicar essa lista de tarefas, porque você tem que fazer, acompanhar com o outro. Então, o ideal seria que quando nós nascêssemos, quando os nossos filhos, o ideal seria que quando os nossos filhos nascessem, a gente duplicasse a nossa agenda para conseguir dar conta de tudo. Mas a gente sabe que não é assim. E é preciso nascer dentro de nós um ser disciplinado, um ser focado, um ser organizado, né? Que muitas vezes não é nato de nós, mas que se não aprendermos e nos treinarmos para esse processo de performance na vida, com certeza a gente vai deixar de lado aí alguns pontos bem importantes da nossa vida. Porque a gente normalmente não deixa de lado a vida dos nossos filhos, a gente acaba deixando de lado a nossa própria vida, né? Então é bem comum que mães entrem em colapso aí de nervoso, de ansiedade, e algumas questões ligadas ao quanto você se cobra dessa perfeição de ser mãe, né? Quantas vezes vem na mente, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo melhor? Né? E eu assisti um vídeo essa semana, não sei se você já assistiu, da Ingrid Guimarães, né? Muito engraçado, que é exatamente isso, né? Ela fala, puxa, eu estou fazendo uma atividade e de repente vem um pensamento, né? Então, esses pensamentos que surgem do nada, que é de tipo, eu preciso fazer algo urgente hoje que eu ainda não fiz. Então, eu preciso fazer feira, minha filha precisa entregar um trabalho, será que ela levou? Então, essa série de atividades ficam pulsando na nossa mente, e a mente não para, é uma mente incessante, e você fica, além das suas próprias coisas, da sua própria agenda, você fica pensando na agenda dos seus filhos, na agenda do outro, né? Porque são crianças e você acredita que precisa ajudar nesse processo. Então, é infinito, né? E, como eu já tenho dito aqui, uma mente cheia, ela é uma mente que nos leva para estados estressores, né? Inclusive do corpo, e esse lugar, né, de estresse, esse ambiente estressante dentro de nós, nos leva a muitas outras doenças, nos leva à fragilidade imunológica, nos leva a infinitas possibilidades de quebrar, né? Eu vinha falando algumas aulas atrás da teoria do elástico. Então é isso, às vezes a mãe, ela tá tão preocupada fora com os filhos que ela não percebe que o elástico tá esticando, que o seu corpo pode quebrar a qualquer momento, né? Então, como resolver essas questões, né? Como não deixar amorosamente a vida de um serzinho, né, que está aí aprendendo a viver, aprendendo a sua autonomia, que é uma outra questão, né? Como cortar esse fio e dar autonomia, né? Precisa de muita autoestima própria para você acreditar que o seu filho vai tocar as questões dele sozinhas, né? Eu tenho uma aluna queridíssima e ela chegou para mim, primeiro ela começou a treinar comigo, ela já é uma senhora, tem filhas adultas por volta de 30 anos, e ela começou a treinar comigo e ela disse: Ju, eu não tenho tempo para mim, eu não sei ter tempo para mim, eu não aprendi a ter tempo para mim. O que eu faço é para as minhas filhas, eu amo estar com elas, fazer tudo para elas, mas se você me pedir para fazer algo para mim, ter um tempo para eu treinar, para eu caminhar, eu faço, aconteço e desmarco, né? Marco outra coisa
em cima. E aí a gente começou a raciocinar um pouquinho sobre esse processo, né, de você deixar de ter tempo para você, e foi algo aprendido por ela por muito tempo, provavelmente. E essa semana a filha dela tá indo morar fora do país, e a gente teve uma conversa de que ela entristeceu, obviamente, né? Ela não quer, né? Que eu não queria, ela queria ficar pertinho, como sempre foi. Quem não quer os filhos pertinho, né? Mas é um passo maravilhoso que a filha dela tá dando aí na vida. E ela me contou que estava sendo muito difícil e aquilo estava machucando muito ela, né? O corpo dela estava sentindo estresse por isso. E aí eu fiz várias provocações para ela, no seguinte sentido: será que você sabe o que fazer com esse tempo que vai te sobrar? Será que você sabe, né, quem é você além da mãe? Então essas descobertas que vão vir provavelmente na vida dela e que são maravilhosas, são descobertas que as mulheres realmente elas deixam de saber quem elas são por terem esse preenchimento de amor, de gratidão que as crianças nos trazem mesmo, né? Então esse é um lugar um tanto perigoso, né? Porque quando eu me desconecto da minha essência, de quem eu realmente sou, eu me desconecto do que eu gosto, eu me desconecto do meu autoconhecimento, de como sou eu diante da vida, né? Porque eu acabo criando uma máscara para que os meus próprios filhos não sofram, né? E é uma máscara que não existe, né? Porque os nossos filhos vão entrar em contato com o sofrimento, eles vão entrar em contato com a vida, né? E essa minha aluna, contando isso, eu disse: olha, sua filha pode ter 30 e poucos anos, mas em algum momento vai ter que cortar o cordão umbilical. E ela disse: é exatamente isso. Eu hoje sinto que o cordão umbilical está sendo cortado, né? Acho que por completo, demora muito, né? A gente sempre vai ter lá uma ligação muito forte com os nossos filhos. Mas a gente precisa dessa autonomia. E quanto antes a gente traçar essa autonomia na nossa própria agenda, na nossa própria vida, em ter tempo para nos desenvolvermos, a gente vai criar. E eu ainda nessa aula vou explicar para vocês passos importantes que precisam ser traçados na sua vida para que você consiga gerar essa autonomia para os seus filhos e mais, para que você consiga viver, né, ao lado deles com saúde durante essa vida, né? Então isso é o mais importante. Eu me dou para o meu filho, mas eu me afasto de mim, isso me gera uma doença e essa doença faz com que eu não possa estar ao lado dele com qualidade para a vida. E mais, que eu dê trabalho para esse filho, né? Porque a história de você não ter tempo para você, certamente em algum momento você vai dar trabalho para alguém. Então, não cuidar de si mesmo é um grande egoísmo, né? E essa é uma grande chave que precisa virar nas pessoas. Muitas mães dizem: mas eu não tenho tempo para mim porque eu estou cuidando do meu filho. Pois é, você está, na verdade, dando um trabalho tardio para o seu filho, porque você acha que vai dar tempo de um dia você cuidar de você, só que aquilo vira um ciclo vicioso de não querer ter tempo para você, não determinar aquilo na sua agenda, e é isso que acontece, né? Chega um momento que você começa a ter pouca energia para doar, você começa a estar exausto, você começa a estar minada de saúde e, portanto, não consegue dar algo de qualidade para o seu filho, né? Essa vida pulsante, alegria, vontade de viver, começa a ser minado de uma mulher que a vida inteira doou todo o seu tempo para todas as outras pessoas. E essa chave precisa existir, né? Então, esse papo que essa minha aluna, que é linda, que é querida, ela agora é como se ela estivesse renascendo para ela mesma, né? Renascendo, se autoconhecendo, conhecendo quem é ela de novo, com os filhos adultos. Poxa, Ju, legal, tal, mas será que dá pra gente fazer isso mesmo quando as crianças são ainda bebês?
Será? Será que com as crianças bebês, ou mesmo crianças pequenas, assim como eu tenho, né, o Léo de 10, a Malu de 2 anos, será que a gente consegue ajustar tempo para conseguir dar conta de fazer tudo com eles e para nós, né? Então essa é uma chave importante que a gente precisa entender quais são os pontos que me levam a conseguir equalizar essas duas coisas, né? O primeiro ponto, antes de mais nada, é você que é mulher e compreender que você não é um sobre-humano, você é humano. E se você é humano, muitas vezes para dar conta de um trabalho, de uma agenda, de toda essa constituição integral que você precisa doar, você precisa de uma rede de apoio. Exatamente, uma rede de apoio. E não se sentir autossustentável sozinha, não precisar de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso do meu marido, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso da minha amiga, eu não preciso de ninguém. Né? Muitas mulheres tentam ir sozinhas, solitariamente. E é um lugar muito, muito, muito difícil. Né? Gente, vocês estão ouvindo um barulho, um assopro? É o vento que está aqui. Tá um vento que está entrando pela frestinha da minha janela aqui. Então, ir sozinho é um lugar difícil, né? E por isso, as mulheres que se tornam mães e os pais precisam de uma rede de apoio. Rede de apoio não é transferir a responsabilidade. Rede de apoio é compreender que a gente precisa, em algum momento, apresentar uma outra pessoa. A gente precisa apresentar uma outra forma de vida que não a da mãe falando com o seu próprio filho. Né? Então, transferir por algumas horas e determinar essa responsabilidade a outras pessoas não te faz menos mãe, não te faz uma pessoa fraca, não te faz nada de ruim, muito pelo contrário. Faz com que você consiga sair dessa atmosfera mãe, respirar e voltar muito mais forte, voltar você, né? Porque no fundo o seu filho gosta de ter uma conexão com você, a sua essência. As crianças conhecem a nossa essência e as crianças sabem o quanto é poderoso ter uma mãe que está inteira ali, né? Inteira mesmo. Eu lembro que quando eu tive o colapso de estresse, né, quando o Léo tinha 1 ano e meio, ele, de alguma forma, percebia essa desconexão, né? Percebia o quanto eu estava perdida de quem eu de verdade era, em busca de coisas que não faziam sentido, né? E perdida nos meus próprios medos, né? Medo da maternidade, o medo do mundo, que o mundo poderia causar para esse meu filho, enfim. E ele mesmo agitava nesse processo, né? De me ver daquela forma. Então, uma mãe que precisa de ajuda, precisa muitas vezes de um psicólogo, precisa de um treinador, precisa de um horário para estar sozinha, precisa meditar, ela pode pedir ajuda amorosamente para as pessoas que estão ao lado, né? Volto a repetir, não é transferir a responsabilidade para alguém, mas é dizer às pessoas, é determinar às pessoas qual o horário você precisa de ajuda e se tudo bem, né? Então, isso acontece, gente, em todas as esferas socioeconômicas, né? Então é muito interessante que as pessoas de baixa renda, elas sempre têm aquelas pessoinhas de apoio, né, que moram na comunidade, que cuidam das crianças para trabalhar, as creches, né? E para as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, então que podem ter alguém dentro de casa para olhar a criança em algumas horas, que pode ter uma escolinha, que pode ter uma mãe, né? As avós que cuidem, né? De novo, não é transferir, tá? Grava muito isso. Quando você delimita isso, você não está transferindo a responsabilidade, você está contando com uma rede de apoio amorosa,
e todas nós mulheres precisamos. Inclusive, quando os nossos filhos crescem, nós passamos a ser rede de apoio também para outras mães. E isso que é amoroso, é esse ciclo, é compreender que se eu sou mãe, se eu sou mulher e eu já precisei de uma mulher, agora é muito mais simples, é muito mais fácil eu poder ajudar ao outro, né? Ajudar a outra mãe. Então, se ela precisar sair um dia, ficar com os filhos, né? Determinar esse tempo e contar a sua história já é uma grande vantagem, né? E eu decidi fazer essa aula porque assim, não é um número pequeno de pessoas que têm chegado para mim, de mães chegadas colapsadas, né? E colapsadas já em depressão, já com síndrome do pânico, já com infecções, né? Então a mãe precisa ficar fora, tomando antibiótico no hospital, porque não está dando conta. O que é isso? Imunidade baixa, entende? Isso é falta de tempo para se reorganizar, né? Outras questões são as questões do sono, né? Muitas vezes as mães não dormem. Eu queria até contar para vocês uma história muito fresquinha. Eu tenho 2 filhos, como eu falei para vocês, e o Léo, ele nunca deixei ele dormir na minha cama na madrugada, até porque eu não conseguiria dormir. E foi muito bom, porque desde o começo delimitei lá, você na sua cama, né? Aqui é a cama do papai e da mamãe, então eu durmo com você, ponho você pra dormir e tal. E mesmo quando ele tava doente, ficava um tempo lá, quando ele dormia eu voltava. Pois é, aí veio a Malu, né, eu tive a Malu. E a Malu, bebê e tal, gente, juro, eu não sei o que houve na minha cabeça, mas quando ela começou a sair do berço, né, comprei lá a caminha dela, que foi pouquíssimo tempo atrás, uns 3 meses atrás, ela vinha andando 3 horas da manhã, jurando um relógio, 3 horas da manhã, subia na minha cama. E eu, morrendo de sono, colocava ela pra cima da cama. E aí começou que eu comecei a dormir mal, meu marido começou a dormir mal, a gente começou a ficar exausto. Por quê? Porque não era um sono profundo. Ela se mexe muito, abre os braços, aí a gente acordava nessa cena. Ela com os 2 braços abertos, um em cima de cada um, assim, né, um serzinho desse tamanho, pegava uma cama de casal inteira. E a gente encolhido de um lado, encolhido do outro. Eu tava cheia de dores no corpo, né? E aí eu fiquei pensando, gente, em que momento, né, eu me perdi, porque assim, eu preciso desse horário de sono, porque senão eu vou virar um monstro amanhã, né? Quando a gente não dorme, quando a gente não tem um sono profundo, esse é um pilar muito base da nossa saúde, muito base da nossa existência. E aí eu fiquei pensando, gente, né, e aí ela chorava, obviamente, né, quando a gente falava, não, vai pra sua cama, chorava, e eu, com preguiça de educar. Preguiça de educar. Essa é a frase que eu tenho para dizer sobre o meu sentimento, né? E quando eu cheguei um dia e determinei, eu falei, olha, foi o final de semana passado, vai chegar a segunda-feira e a Malu não vai mais dormir aqui. Eu sentei e conversei com ela. Malu, a mamãe e o papai estão sentindo dores. A gente acorda quebrado, filha. Essa cama não cabe nós 3 para dormir bem. Então você vai dormir na sua caminha, ela vai dormir aqui. Não gostou, obviamente. Quem não gosta de dormir encostado na mãe e no pai, né? É uma delícia a cama de pai e mãe. Porém, eu precisava educar. E eu sabia, eu me preparei para que naquela semana eu pudesse passar esses valores para ela e que a gente pudesse organizar a nossa vida, a nossa própria vida. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou contando essa história do sono. Isso vai reverberar na minha agenda. E aí eu passei, ela vinha lá 3 horas da manhã, toque, subia na cama, pegava ela, aí ela chorava um pouquinho e eu já retomava. Malu, lembra, a mamãe e o papai estão com dor, você também não dorme direito, aqui é a sua caminha, tal, papapá. Juro pra vocês, foram 2 noites e ela mal chorou, ela só resmungou. E eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes, né? Por preguiça, essa é a palavra, preguiça.
preguiça de educar, preguiça de explicar, preguiça de pontuar. Então, eu queria começar falando para vocês da onde nasce o sucesso de uma mãe com saúde, com tempo para si e principalmente conseguindo efetivar aquilo que planeja. O sucesso de uma mãe nasce primeiro da organização do que é essencial para a sua vida e depois para a vida das pessoas da sua família, as quais você é responsável. Tá? Então o que eu fiz? Eu listei e listo, isso é uma prática que eu faço sempre, desde antes da Malu, o que é essencial para mim. Então eu preciso ter um horário na semana para ir ao mercado, eu preciso ter tempo, eu preciso dormir. Se eu não durmo, buga tudo, eu fico mais irritada, eu perco a concentração, eu não consigo, tenho mais vontade de comer carboidrato. Então o sono para mim ele é um elixir da tranquilidade, né? Então eu percebo se eu durmo bem o que acontece no dia seguinte. Portanto, o sono está na minha agenda, ele está como na minha lista como uma atividade essencial, né? E traço lá o que é essencial para minha família, né? Então, se a responsabilidade de buscar na escola é minha, tá lá, buscar na escola, né? Se eu preciso levar num curso, tá lá. Então, isso é essencial, eu não posso deixar de fazer, né? Por quê? Porque está sobre a minha responsabilidade. E as minhas coisas, então, eu não posso deixar de treinar, né? Eu não posso deixar a minha saúde de lado, mesmo no momento onde a criança é pequenininha. E aí, se eu vou levar junto essa criança ou não, isso eu vou tentar organizar depois. Primeiro é o que é essencial. Então, isso é essencial para mim, não pode deixar de existir. Porque em algum momento vai colapsar. Então, essa é a primeira lista. Depois, eu vou construir uma agenda, né? E essa agenda, que é uma agenda integral, que tem o meu trabalho, que tem os meus filhos, que tem a minha própria vida, mas nessa agenda precisa ter você como prioridade. Se a mãe não se priorizar, esquece, todas as pessoas ao redor vão tomar o tempo que você tem para si. Então, esse horário que você tem para você, que não precisa ser 4 horas por dia, obviamente, mas pode ser 1 hora 3 vezes por semana, de repente, né? Então, esses horários que você delimita para você, eles precisam estar na sua agenda e você precisa entender isso como um momento único, um compromisso que você tem com você. E por isso, não é para você ficar tirando a qualquer alarme ao seu redor, você vai lá e coloca algo no horário que você determinou para você. Então, priorização dos horários que você determinou para você, para o que é essencial. Se em algum momento você fez a lista do que era essencial para você e para sua família e você tirou de lá, saiba, isso vai ter uma consequência, porque o que é essencial na sua vida é essencial, você não pode ficar empurrando isso com a barriga, tá? Beleza, fez essa agenda, estruturou essa agenda, aí você precisa apresentar essa agenda para quem? Para sua família. Então, apresentar essa agenda para sua família. Apresentar para as pessoas que moram com você, apresentar para o seu filho. Ah, mas ele é bebê. Pois é, ele é bebê, mas ele compreende, ele tem conexões e ele sabe tudo o que está acontecendo, né? Então, é muito interessante que, por exemplo, a Malu, ela tem 2 aninhos, né? E eu converso com ela abertamente. Então, Malu, agora é a hora que a mamãe vai dar aula. Agora é a hora que a mamãe vai fazer a meditação. Agora é a hora que a mamãe vai cozinhar. Então, esses são pontos essenciais que eu explico para ela. Por que eu não posso sentar com ela e brincar naquela hora? Porque eu preciso fazer a janta, né? Então, mamãe, brinca comigo, vem cá. O que eu procuro fazer, se eu posso, né? É trazer os meus filhos para fazer comigo coisas que são essenciais também. Então, cozinhar, muitas vezes é o horário que eu preciso cozinhar. Eu falo, bom, então vem aqui, me ajuda a cozinhar. Então, enquanto eu estou descascando uma cebola, alguma coisa assim, eu determino para eles irem fazendo alguma outra coisinha. Talvez por isso o Léo goste tanto de cozinhar, seja quase um chefe de cozinha mirim,
Por quê? Porque eu sempre, na hora de cozinhar, era um momento que eu trazia eles para perto de mim. Dá mais trabalho? Dá. Mas educar dá trabalho. E estar com eles também dá trabalho, né? Então, só que tem horários que não dá para estar com eles. Porque aí são horários meus, né? São horários que eu preciso estar sozinha. Então, nos horários que eu faço as minhas práticas, nos horários que eu faço a minha meditação, né? O jeitinho deles de fazer meditação é diferente, a criança é movimento, né? Então é diferente de quando eu preciso silenciar. E aí eles já sabem, é só você determinar o seu horário, o seu espaço, e eles já sabem. A primeira vez eles podem até querer invadir, na segunda, mas na terceira eles já respeitam. A criança respeita muito o espaço que você delimita. Então, esse é um grande segredo que as mães devem aprender. É mostrar para as pessoas que estão ao redor como elas precisam delimitar, né? Então, eu coloco ali, ou melhor, a mãe precisa delimitar um espaço na sua própria agenda e as pessoas que estão ao redor precisam simplesmente respeitar isso, tá? E por isso é preciso uma conversa com as pessoas que são a sua rede de apoio para que elas entendam qual é esse espaço, qual é esse limite. Se você não dá limites para as pessoas ao seu redor, esquece, você não tem tempo para nada e não vai ter tempo mesmo. Quem determina a sua agenda e os seus limites é você, né? Não diga aquela mãe que colapsa e fala, eu não tenho tempo para nada, aqui nessa casa só... Bom, porque você não soube fazer, você não soube delimitar e mostrar isso para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, eu aqui em casa sento e converso. Quando não tá dando algo certo, eu sento, converso e falo, a sua agenda é essa, a minha é essa, então não dá para invadir uma outra. Então isso é muito importante, é delimitar a sua agenda e mostrar para o outro que você ficaria muito feliz se ele respeitasse aquilo que foi um acordo familiar, tá? E isso vale para as redes de apoio das outras pessoas que você contrata ou para a rede de apoio externa. Então isso é muito importante, tá? É você separar uma lista de assuntos essenciais, de tarefas essenciais da sua vida, organizar isso numa agenda pessoal integral. O que é uma agenda integral? É aquela que cabe trabalho, que cabe a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, a sua vida como mãe, cabe tudo nessa agenda e cabe tudo. E você delimitar essa agenda ao seu redor, mostrar para as pessoas essa agenda e dizer, olha, quando está sobre a sua responsabilidade, é sobre a sua responsabilidade, quando está sobre a minha, é sobre a minha responsabilidade, né? Então deixar isso muito estipulado. Gente, é tão amoroso isso, né? Porque não fica uma pessoa jogando para outra, a criança, simplesmente a gente acorda, fica tudo muito organizado. E uma criança, quando tem pais que estão organizados em relação ao tempo, em relação às tarefas, quando essas tarefas são bem divididas, né, é muito bacana. Por quê? Porque a criança, ela é 50% mãe, 50% pai, né? Mesmo que sejam pais separados. Eu sempre gosto de dizer que quando um pai e uma mãe se separam, a família não se separa, né? Então, quando o pai e a mãe conseguem fazer de forma organizada essa divisão de tempo e de tarefas, a criança sente esse amor, sente isso de uma forma muito bacana, né? Então, é isso. Agora, tem um ponto que é um ponto importante que precisa ser observado nessa questão de delimitar. Muitas vezes a gente precisa dizer não, porque eu delimitei, mas num belo dia alguém chega pra mim e fala, então sabe aquele horário que você separou pra você? Então não vai dar, vou ter que buscar um carro em tal lugar, não sei o que, blá blá blá, hoje não vai dar. Aí você vai dizer não, tudo bem, né? Hoje é uma exceção, ok, já anota lá, exceção, hoje tudo bem. Aí no próximo dia tem um outro problema. E aí não pode novamente assumir a responsabilidade. Joga para onde? Para você. E aí é que tá. Será que você sabe dizer nesse horário? Não, não dá. Você agenda em outro horário, de uma forma amorosa e simples.
né? Então, como fazer isso? É você apenas retomar os acordos e dizer, olha, é o seguinte, eu não invadi o seu espaço neste dia, eu não invadi o seu espaço nesse outro dia, eu não invadi, e quando eu falo espaço, é espaço-tempo, tá? Eu não invadi o seu espaço-tempo nesse dia. Portanto, se é um acordo nosso, se está bem dividido, se a gente já tinha conversado, nesse momento eu também não vou poder te ajudar, né? Então é dizer o não amorosamente. Muitas pessoas não sabem dizer não porque só sabem dizer não gritando, porque só sabem dizer não explodindo. E o não, ele pode ser falado de uma forma amorosa, né? Por mais que o outro fique com raiva, porque obviamente quer o que quer, né? Mas quando a gente retoma, vamos só retomar o porquê que a gente fez essa agenda. Vamos só retomar o porquê que a gente delimitou esse espaço. E nesse espaço, gente, é claro que tem que ter horário para você, tem que ter horário para o seu marido, né? E vice-versa. Então também não é só você querer o seu tempo e não dar tempo ao outro, né? Então isso é bem importante. É você saber dividir as tarefas e também doar o seu próprio tempo para o outro. Então isso é formidável quando a gente aprende a estruturar desta forma, fica muito amoroso, fica muito assertivo. E quem ganha com isso? A família ganha com isso, né? A família vai ficando muito mais amorosa e as crianças vão sentindo isso, tá? Então, o dizer não, muitas vezes, quando é preciso, de forma amorosa, é muito assertivo, tá? Agora, Ju, eu me perco nesse processo de agenda. Eu me perco, eu faço uma agenda, tá? Quando eu vejo já não estou seguindo nada daquilo, já não fiz. E aí, o que acontece? Muitas vezes você está num estado cerebral, ou de ansiedade, ou de estresse, ou de falta de treinamento mesmo, de foco e falta de clareza mental. Tá? Então, falta de foco e clareza mental é algo que você precisa treinar. Isso é treinável. É como um atirador de flechas, né? Um arqueiro. Ele, logo de cara, ele não atirou e foi lá no centro do alvo, né? Não, é muita prática, é muito olhar, é muita precisão. E para você ter precisão na sua agenda, você tem que ter foco nela a semana toda. Então é fazer o que precisa ser feito. Se você se perde na internet, se você delimita trabalhar, por exemplo, com sua rede social, das 10 da manhã ao meio-dia, e quando é 10 você não começou e quando é meio-dia você não acabou, você mesmo está se auto-boicotando, né? Por quê? Porque se você disse que terminaria meio-dia, provavelmente porque meio-dia vai iniciar uma outra tarefa, ou então você vai precisar ajudar alguém também, que você é rede de apoio, pode ser até o seu marido, e você está lá fazendo algo meio-dia. Então, quer dizer, se você não tem foco sobre aquilo que você combinou, realmente você não tem moral para pedir ajuda, entende? Então, foco, esse é o caminho. E por isso, como é o treinamento de foco? O treinamento de foco, ele é um treinamento primeiro bioquímico, né? Como a gente melhora a nossa bioquímica para ter mais foco? Uma pessoa estressada, ela é anos-luz menos focada e menos clareza que qualquer outra, né? Uma pessoa que está estressada, ela tem dificuldade em seguir um caminho que ela mesma delimitou por muito tempo. Ela fica o tempo inteiro buscando distrações, ela está viciada nisso, né? E muitas vezes vem pensamentos que vão te tirando dessa agenda delimitada, né? As pessoas que têm alta performance na vida, elas têm uma habilidade em lidar com foco na sua própria agenda. Então, por exemplo, eu estava até assistindo o Joel J ontem, que é um atleta, né, que foi um atleta, hoje é treinador, e ele dizia exatamente sobre isso. Se você delimitou acordar às 5:30 da manhã para fazer uma prática ou para ler, quando tocar o despertador, cara, levanta e vai, né? É um então pronto.
Então pronto, levanta e vai. Foi você que colocou aquilo na sua agenda. Aí quando dá 5:30 da manhã, desperta, então, aí vem um monte de pensamentos que são nebulosos. Por quê? Porque tiram a clareza e o foco de onde você quis chegar quando você colocou aquela tarefa, tá? Então a primeira coisa é, delimite a sua agenda, mostre ela às pessoas que estão ao seu redor e tenha clareza sobre o motivo pelo qual você colocou cada uma daquelas atividades. Se eu sei o motivo ao qual tem cada uma daquelas atividades, eu não tenho por que me auto-boicotar. Eu estou motivado porque eu sei o motivo pelo qual eu estou fazendo aquela ação, tá? Então, qualquer resultado que você queira na sua vida, qualquer etapa de sucesso, pode ser sucesso da criação dos seus filhos, precisa de disciplina. E disciplina requer foco na sua própria agenda, tá? Então, é importante que você aprenda isso. E o treinamento físico, o treinamento da caminhada, o treinamento da força, te possibilita ter atitudes muito mais assertivas diante da vida, diante do outro, né? Uma pessoa que não tem tempo para si, ela é amarga. Uma pessoa que não tem tempo para si, ela é simplesmente uma pessoa distante da essência dela. Não é ela, né? Agora, uma pessoa segura, uma pessoa determinada, uma pessoa que passa esses valores para os seus filhos, para que eles sejam seguros, para que eles saibam dizer não amorosamente, para que eles tenham uma agenda delimitada, é uma pessoa que vive isso, que vive. Nós não educamos falando, nós só educamos pelo exemplo, fazendo, sendo. E se você não mal sabe quem você é, como você vai educar o seu filho, né? Ele vai ter sede o tempo todo dos seus pais, né? Da sua mãe, do seu pai. E isso é algo que a gente percebe nas crianças hoje em dia. Mas eu passo tantas horas com meu filho, sim, mas naquele momento você não está sendo você, né? Você está o tempo todo nesse ego de que eu preciso fazer pelo outro, eu preciso fazer pela outra pessoa, né? Você não precisa nada, você faz porque você quer. Você faz porque você determinou aquilo para a sua vida, né? E principalmente, não culpe ninguém pelo estresse de ser mãe. É você que está ainda desorganizado no seu processo. Então, bora lá, vamos trabalhar. Retomando, primeiro passo para ser uma mãe organizada, amorosa, ter tempo e vitalidade para os seus filhos. Delimitar uma agenda de atividades essenciais da sua vida como mãe, como mulher. Segundo passo, construir uma agenda integral, colocar essas atividades no dia a dia. Vai lá no Google Agenda, eu amo o Google Agenda, acho ele super prático e ótimo. Você já delimita aquilo. Mas Ju, talvez eu precise de ajustes, né, ao longo das semanas? Sempre. Toda semana você talvez precise ajustar alguma coisa, mas tá lá. Segundo, mostrar essa agenda para as pessoas que são a sua rede de apoio e acordar com elas. Posso contar com você para que essa agenda funcione? Se eu não posso, eu reajusto ela. Mas a partir do momento que eu disser é isso, conto com você, tá? Então, esse é um papo super amoroso também que a gente precisa ter. Depois, saber fazer não quando alguém tenta, saber falar não quando alguém tenta invadir a agenda e aquilo que foi acordado, tá? Uma vez, ok, mas sempre não, tá? E, primeira coisa, trazer para você um tempo para se autodesenvolver. Uma mãe, não importa se o seu filho tem 3 meses, se você está afastada de você, do seu momento de silêncio, de um momento sozinha, pode crer que você vai se perder de quem você é em algum momento.